Olá pessoal, vocês que têm descoberto a fé bíblica, a fé reformada e que estão aqui no Rio Grande do Sul, estão procurando uma igreja para congregar, eu queria recomendar a Igreja Presbiteriana de Canoas, do meu irmão e amigo Reverendo Daniel Alves. Uma igreja bíblica, uma igreja que prega a palavra de Deus, prega expositivamente, está de braços abertos para receber você que descobriu a fé da Reforma Protestante, está procurando um lugar para congregar. Aqui você é muito bem-vindo. Um grande abraço. Deus abençoe. Esperamos por vocês qualquer domingo desses, às 9 da manhã ou às 18 horas. Você será o nosso convidado especial. Deus abençoe. Graça e paz, querida mulher que nos acompanha nesta hora. É uma alegria, uma satisfação sempre, semanalmente, ter a sua audiência. Hoje nós vamos tratar sobre um assunto bastante importante e nós precisamos ficar com os nossos ouvidos atentos, com a nossa mente cativa à palavra de Deus, para que verdadeiramente consigamos entender, compreender o que Ele tem a nos ensinar nesta hora. Então você já pode aproveitar aí, compartilhar esse link aí com outras mulheres que você conhece, com outras famílias, para que elas também tenham a oportunidade de poder ouvir a voz de Deus no conforto da sua casa, quem sabe no trajeto entre o seu trabalho, ou talvez fazendo alguma atividade doméstica, enfim. Você que está nos ouvindo nessa hora, receba o nosso carinho, a nossa alegria e a nossa satisfação por ter a sua audiência semanalmente. Eu sou Cíntia Rios, estou falando aqui de Canoas, do Rio Grande do Sul, nesta tarde maravilhosa. Não podemos deixar nunca, de falar, de incentivar você que deseja seguir a Deus de todo o coração. Só existe uma forma, conhecendo esse Deus maravilhoso. Adquira já a sua Bíblia da Caminhada Bíblica. Nós fazemos chegar em qualquer estado do Brasil, já encaminhamos até mesmo para fora do Brasil. Então, deixa aí o seu contato, se desejar, 051 981 11 9571 e nós poderemos ter a satisfação de poder te responder, ok? No canal desse canal aí, IPB Canoas, existe uma playlist onde você vai ter várias séries. Você quer saber sobre as mulheres da Reforma Protestante? Vai ter lá várias para você se inspirar. Você deseja saber como ser bela aos olhos de Deus? Vai ter a exposição lá certinha de Provérbios 31, fundamentada nesse livro, de como você se tornar essa mulher. Você deseja saber, conhecer um pouquinho mais sobre o livro de Tito, quando fala assim, mulheres ensinando mulheres, que nós devemos ser boas donas de casa, nós devemos ensinar as mais novas, para que a palavra de Deus não seja deformada. Tem lá também. Resumindo, tem uma série de temas que poderá te ajudar a ser mais parecida com Cristo Jesus. Já estudamos alguns dos temas dentro dessa série, e vamos estudar mais um hoje. Qual é o tema de hoje, Cíntia? Tornando-me uma mulher excepcional. Como assim? Essa aí eu não consigo. Será que Deus está interessado para que eu e você nos tornemos uma mulher excepcional? O que significa me tornar uma mulher excepcional? Será que é como o mundo dita? Será que é eu procurando seguir os ditames desse mundo? Será que é o que as mídias informam? Será que eu preciso... O que eu preciso fazer, afinal de contas, segundo a palavra de Deus, para que eu me torne essa mulher excepcional? Então, eu gostaria de te convidar para que você abrisse aí a palavra de Deus no nosso texto base, que se encontra em Romanos, capítulo 12, verso 2. Abra aí a palavra de Deus, se você não tiver com a Bíblia, você pode ouvir. Romanos capítulo 2, verso 2 nos diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita
e agradável vontade de Deus. Está aqui o nosso versículo-chave, onde a gente vai poder conversar um pouquinho sobre esse tema. Você deseja se tornar uma mulher excepcional? Ai, Cíntia, eu acho que isso é muita presunção. Não, querida, esse é um desejo do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Uma vez que nos oferecemos inteiramente a Deus, o nosso corpo e a nossa mente passam a ser transformadas. Mas transformadas de que forma? Transformadas de uma forma dramática, quando o nosso relacionamento com o mundo é extirpado. Isso é possível? Sim. E isso se dá no processo de santificação. Esse processo de santificação, todas nós estamos trilhando. E iremos trilhar até o dia em que Jesus nos chamar. Porque nós somos peregrinas aqui. Nós estamos em uma longa viagem rumo ao céu. A nossa pátria é no céu. E eu, de antemão, já gostaria de dizer para você, para que você não tenha simplesmente um contentamento de ter uma vida cristã superficial, né? Que você não tenha simplesmente um encontro ocasional com esse Deus, tipo assim, quando as coisas apertam, quando a situação está difícil. Não, não, não. Se você deseja ser uma mulher excepcional, você precisa estar constantemente na companhia do Criador, pois apenas a presença dele nos dará de fato conforto e segurança. Jesus não deve estar conosco simplesmente como um amigo, quando nós chamamos de vez em quando, mas como alguém que verdadeiramente andamos e desejamos caminhar cada vez mais e todos os dias bem de pertinho. Queria lembrar para você e também para mim, para o meu coração, de que nós temos sim uma estrada difícil à nossa frente. Nós somos viajantes nessa terra aqui. Nós não somos daqui. Se nós somos viajantes, aí você diz, Cíntia, mas viajante para onde? Viajante para o céu, viajante para a eternidade. Os nossos dias estão todos contados e determinados por Ele. Eu e você não devemos viajar sem o nosso guia. E o nosso guia chama-se Jesus Cristo. Não esqueça disso. Não enfrente essa jornada, essa peregrinação, sozinha. Se você verdadeiramente deseja tornar-se uma mulher excepcional. E aqui nós vamos te ajudar, deixar alguns pontos específicos de como eu posso me tornar uma mulher excepcional. Primeira coisa, vivendo acima do padrão. O Senhor não nos chamou para nos conformarmos com esse mundo, ou seja, tomar a forma, né, do mundo. Você deve saber, entender bem a linguagem nossa feminina quando nós fazemos um bolo e colocamos ali na forma. Ou quando nós colocamos um gelinho, né, no congelador para você aí que quer refrescar um pouquinho o calor. Quando você faz um pudim, enfim. Quando nós colocamos os ingredientes ali, o que é que acontece? Aquela receita toma aquela forma. Eu e você, se desejamos ser mulheres excepcionais, ou seja, viver acima do padrão do quê? O padrão desse mundo não nos pertence. O Senhor Jesus tem um padrão para a minha vida e para a sua vida, querida mulher. O cristianismo é uma chamada para vivermos fora do mundanismo. Nós vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo. E a gente precisa recordar bastante sobre esse tema. Porque o mundanismo tem sorrateiramente, junto com o secularismo, junto com o feminismo, invadido a nossa mente, invadido os nossos dias. E talvez você, sutilmente, esteja vivendo assim. Você e eu, em todo o tempo, com certeza, é tentada e pressionada a conformar-se com esse mundo, inclusive a viver de uma forma incrédula. Você diz que tem Deus, mas você não anda com Deus. Você diz que crê em Deus, mas você não conhece esse Deus. Você diz e até vai para a igreja, se torna mulher religiosa, mas no dia a dia você não mostra esse Deus. Então eu gostaria de lhe incentivar, para que você não ceda às pressões desse mundo. Viva para Deus. Se eu e você desejamos ser mulheres excepcionais, precisamos nos colocar no nosso devido lugar. Talvez você esteja no lugar errado. Talvez você ache que você é a coisa mais importante
que se você não buscar a Deus, se você não servir a Deus, Ele vai deixar de ser Deus. Queria dizer para você que isso não é uma verdade bíblica. Viva para Deus segundo a vontade dEle, se você verdadeiramente deseja ser uma mulher excepcional. E como é que eu e você conseguiremos viver para Deus, se não conhecermos a palavra de Deus, se não sabemos quem é esse Deus? Uma mulher excepcional certamente segue os ensinamentos desse versículo-chave que nós vimos agora, de Romanos 12, capítulo... Você pode ler o versículo 1 e 2 também, não é? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O nosso culto precisa ser racional. Crer também é pensar. E aí, o versículo que nós lemos em seguida é: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você e eu devemos entregar o nosso corpo, alma, mente e coração para o uso e serviço do Senhor. E aqui eu já faço uma perguntinha para você. Como é que você tem vivido? Como anda o seu comprometimento com o Senhor? À medida que você compreende, à medida que você caminha com Deus, isso faz com que você cada vez mais se torne extraordinária. Você ficará satisfeita em rejeitar, em dizer não ao comportamento mundano e a dedicar, sim, os seus minutos, as suas horas, os seus dias de vida nas tomadas de decisões sábias sobre o seu comportamento e as suas escolhas. Todos os dias eu e você precisamos fazer escolhas. O meu desejo é que as suas escolhas estejam equalizadas com a palavra de Deus. É assim que a gente vai conseguir viver acima do padrão. É assim que nós devemos rejeitar tudo isso que nos é dado, que nos é oferecido, essas migalhas de felicidade. Se você tiver a felicidade plena em Jesus Cristo, você vai ter contentamento e você não vai precisar ficar buscando migalhas, autoaceitação, reconhecimento, valorização de outras pessoas. Romanos capítulo 12, verso 2, esse versículo aqui que nós lemos, nos mostra o que significa ser extraordinário. Porque talvez quando você observou esse tema, ai Jesus, esse estudo eu não quero nem ver. Pois então é para você mesmo e para mim. O que é ser extraordinário segundo Romanos capítulo 12, verso 2, minha amada que nos ouve nessa hora? É recusar-se a pensar e conduzir-se como as pessoas deste mundo. Nós caminhamos com o fluxo contrário. Afinal de contas, a palavra de Deus já nos diz que a porta ela não é larga. A porta larga é a que leva todas as pessoas para o inferno. Então você não deve deixar a vida lhe levar, como cantam por aí, né? Você deve viver a sua vida para a glória de Deus. Quando nós fazemos assim, quando nós raciocinamos e agimos de modo diferente do padrão, do ditame deste mundo, nós nos destacamos de tudo quanto é comum. E ao alicerçar nossa mente nas atitudes e verdades coerentes com a palavra de Deus ou com a nova vida em que Cristo nos dá, nós transcendemos a média, ou seja, nós ultrapassamos a média. Como assim, Cíntia? Sim, de fato, não há mediocridade em nós quando observamos o padrão de Deus, quando nós desejamos ardentemente a viver acima da média, acima do padrão. Não para que o nosso nome cresça, para que todos os dias o eu diminua e o nome de Jesus cresça na nossa vida. Desde coisas básicas e fundamentais, como um desentendimento, por exemplo. Isso é super comum, natural, normal na vida do ser humano. Aí ao invés de você, vamos pensar, reagir com grosseria, mesmo que você tenha razão, a Bíblia diz que nós devemos ir até a pessoa, nos reportar a pessoa, conversar, fulano, olha, você falou isso, isso, isso. Eu entendi assim, o que você quis dizer? Corta-se o mal pela raiz. E isso é viver acima, isso é um pequeno, minúsculo exemplo, mas é viver acima da média, do que simplesmente ignorar, ou então, ó, para mim morreu. Quantas vezes nós perdemos de glorificar a Deus
porque não resolvemos a questão dos relacionamentos. Eles ficam quebrados, eles ficam esmagados e a palavra de Deus nos ensina como resolver. Às vezes, uma conversa correta, mas a forma não foi a melhor forma, você não se fez entendida, e isso faz com que o próprio nosso arqui-inimigo coloque coisas e mais coisas na cabeça das pessoas. E aquilo que era tão pequenininho, muitas vezes cresce. E quando você se dá conta, você está vivendo igual a mediocridade do padrão desse mundo. Eu gostaria de convidar você a desejar, a viver acima da média deste mundo. A você viver acima do padrão. O nosso Deus tem um padrão para nós. O padrão dele é santidade. Sede santo porque eu sou santo. Nós, mulheres, precisamos desesperadamente buscar o Senhor para que tenhamos uma vida de santidade. Afinal de contas, o Senhor diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Viver na verdade bíblica faz com que você seja uma mulher única, faz com que você seja uma mulher extraordinária. Nos dias de hoje, em todas as épocas, todas nós mulheres temos os nossos desafios. Nós temos os desafios da nossa geração. Nós precisamos compreender o que é que está acontecendo no mundo, mas não sermos do mundo. Observarmos que o Senhor deseja que eu e você viva acima da média, viva segundo o modelo que Ele deseja que eu e você tenha. Então, querida, pensar e viver de acordo com as verdades bíblicas fará com certeza, você não tenha dúvida, surgir uma mulher excepcional, que vai ser elevada com o padrão bíblico. E isso se dá quando nós meditamos na palavra de Deus, não é? Quando a sua mente vai sendo sempre transformada, à medida que nós lemos, ela vai sendo transformada, ela vai sendo amoldada, ela vai tomando não a forma do mundo, mas a forma que Deus deseja que eu e você nos tornemos, né? E você encontrará certamente a vontade de Deus. Encontrando a vontade de Deus para a sua vida, é certo que você se tornará uma mulher excepcional. Então, talvez você tenha parado, analisado esse tema e dito, o que é que a Cíntia vai falar? O que a Bíblia nos diz. Certamente, se fosse uma mulher que não tem conhecimento da palavra e que não se respaldasse na Bíblia, iria te dar várias outras dicas. O que eu estou trazendo aqui não são dicas, são aplicações bíblicas para que você saia da mediocridade desse cristianismo morfo, pálido e dentro da média. O nosso Deus tem mais para a sua vida. O nosso Deus quer fazer de mim e de você uma mulher excepcional. Pense nisto. Se Cristo vive em você, isso faz uma grande diferença na sua vida. Se você diz que tem a Cristo, as suas atitudes devem ser diferentes do padrão desse mundo. As suas atitudes devem glorificar o Senhor. Se você diz que tem Cristo na sua vida, isso faz uma grande diferença. E eu quero recordar para você coisas básicas, simples. Por exemplo, se Deus dá uma ordem a você com coisas básicas, Ele tem ordens para nós. Amar a Deus sobre todas as coisas, falei um pouquinho no estudo passado. Amar ao próximo como a si mesmo, né? O resumo dos 10 mandamentos. Não se vista como o mundo dita, se vista com ordem, com modéstia, com decência. Né? Não para se mostrar para todo mundo, com apelos mundanos, não. Se vista de forma que glorifique ao Pai. Não se amolde ao mundo, equiparando-se a Ele, a forma de falar, a forma de trabalhar. No seu trabalho, se você não for a melhor funcionária, se você é uma mulher cristã, deve estar dentre as melhores. Quando o seu chefe for reclamar de algum funcionário, certamente o seu nome não vai estar. Se você é uma mulher que vive acima do padrão. Não viva, querida, segundo o estilo desse mundo, desses tempos. Não adote os costumes que esse mundo dita. Não imite a maneira como as pessoas vivem nesse mundo. Quero te lembrar que você não é desse mundo. Eu e você somos viajantes, a nossa pátria é o céu. Então nós devemos nos portar como embaixadoras de Cristo. É fácil, Cíntia? Não. Mas com a graça do Senhor, nós conseguiremos viver acima do padrão. Você quer fazer-se notar e viver como uma mulher destacada, como uma mulher única, como uma mulher excepcional? Essa palavra é muito falada aí fora, mas não com esses princípios, né?
Você quer se tornar uma mulher notável, uma mulher que foge da média, ou seja, está acima do padrão, está dentro do que o Senhor deseja para nós. Porque é o padrão bíblico que deve ser a nossa média. Então, lembre-se de alguns passos importantes. Guarde o que você aprende e pratique. Escolha cuidadosamente as suas amigas. Não ande com qualquer pessoa. Utilize o seu tempo no que realmente tem valor. Aprenda a contar os seus dias na presença do Senhor para que o seu coração seja sábio. Preste atenção no seu estilo de vida. Uma mulher reformada é uma mulher que tem uma cosmovisão reformada. Não são simplesmente alguns pontos. Às vezes você escolhe alguns pontos, né? Você, como mulher cristã, deve se equalizar a palavra de Deus. Lembre-se, minha amada, na bifurcação, em cada estrada, escolha sempre o caminho que ele leva para mais perto de Deus. Como eu falei antes, nós somos viajantes aqui rumo à pátria celestial. E sempre vai ter bifurcações no seu dia a dia, no meu dia a dia. Qual é o grande X da questão? Faça a escolha certa. Escolha a estrada que te leva para mais perto de Cristo, se você deseja e se você já é uma mulher que se diz convertida. Se você é uma mulher que quer fazer a diferença, você precisa desejar. Você tem tantos desejos, não é? Às vezes você tem tantos planos, às vezes você tem tantos alvos. E sobre sua vida espiritual? Quero lembrar para você que se você deseja, e Deus deseja que eu e você nos tornemos uma mulher excepcional, nós precisamos viver acima da média. Não devemos nos igualar com este mundo, mas buscar o padrão divino para nós. E a única forma é nos equalizando com a palavra do Senhor. Segundo ponto que eu queria dizer para você, se você deseja se tornar uma mulher excepcional. Veja, o primeiro é vivendo acima do padrão, certo? Buscando o padrão bíblico. Segundo, faça a diferença. Pense sobre isso. Por que você quer ser uma lagarta se você pode ser uma borboleta? Consegue me explicar isso? Por que ter uma vida monótona quando nós podemos viver de forma fascinante? Por que não servir a Deus se Ele nos concede cada dia para que nós possamos assim viver e fazer? Por que ser comum quando nós podemos fazer a diferença? Onde nós estamos? O lugar exato onde queremos fazer a diferença é exatamente aí. É o lugar onde nós lutamos. O meu lugar é aqui, o seu lugar é aí. E às vezes o Senhor nos leva para lugares maiores para fazermos a diferença. Às vezes Ele vai colocando mais serviços para você, para que você tenha uma visão mais ampla, para que você alargue sua tenda, para que você faça aquele serviço de forma tão extraordinária que glorifique ao nosso Pai com humildade, com singeleza de coração. E por que é que você não faz? Às vezes, talvez você diga assim, porque para isso eu vou ter que lutar bastante. É verdade, eu também. Você acertou. Por que nós precisamos lutar? Porque o mundo se encontra no momento sob controle de Satanás. Esse mundo jaz do maligno. Você tem que ter consciência de que existe um inimigo que quer destruir a sua vida e a minha vida. Você não pode viver como se isso não fosse uma realidade. Ele veio para matar, roubar e destruir. E ele vai fazer de tudo para te destruir. Começa com coisas pequenas, começa te afastando, né? Você começa a deixar de congregar, você começa a se decepcionar com as pessoas e não resolve. Você acha que todo mundo está te olhando diferente, mas é você que está se excluindo. O mundo, querida, odeia Jesus. Se o mundo odeia Jesus, ele vai nos odiar, porque nós somos discípulos de Cristo. Você precisa ter essa consciência. O mundo não acredita na salvação por intermédio de Jesus Cristo. É por isso que eu e você precisamos lutar, compreende? Mas nós não podemos deixar de querer fazer a diferença. Porque a Bíblia diz que eu e você devemos ser sal, devemos ter uma influência positiva sobre o mundo. Você que cozinha, você sabe muito bem que o sal faz toda a diferença na comida. Nós nem podemos salgar demais e nem devemos deixar insosso. Devemos ter a sabedoria. Sabe o que é insosso? Sem gosto, né? Deixar sem sal. O sal serve para dar o equilíbrio.
O sal serve para colocar no alimento que comemos e dar o verdadeiro sabor. Você tem sido sal nesse mundo? Se não nos esforçamos para dar um testemunho ao mundo e ter uma vida pura, nós falhamos nos propósitos de Deus. Você precisa ter essa consciência. Você precisa viver de tal forma digna do Evangelho, viver de forma digna do Evangelho, que os outros desejem conhecer o Filho de Deus. Por quê? Por conta do seu honesto procedimento, com uma vida irrepreensível, com uma vida ilibada. É assim que você vive? Se formos muito semelhantes a esse mundo, ou se formos semelhantes a esse mundo, será inútil o seu tempero. Se você se amolda a tudo isso que você vê aí, qual é a diferença da minha vida para aquela que não tem a Cristo? Qual é a diferença da tua vida como mulher para aquela que não tem a Jesus? Então eu e você precisamos fazer a diferença. O Senhor diz que nós devemos ser sal e luz neste mundo. Seja sal aí onde você está, entre os seus familiares incrédulos, nas suas lutas com seu marido que ainda não é cristão. Lá no seu trabalho, busque mostrar Cristo. Nos seus vizinhos, na sua igreja. Como é que tem mulher que vai para a igreja para dar trabalho? Isso é algo, assim, que a gente não consegue compreender. Eu e você devemos ser sal e eu e você também devemos ser luz. Qual o tipo de luz que você tem sido? Devemos brilhar para que Cristo seja conhecido por onde nós andarmos. Através da nossa fala, através do nosso modo de agir, através das nossas atitudes. Só poderemos brilhar quando verdadeiramente o reflexo de Cristo aparecer. Não é que eu e você vai aparecer, quem deve aparecer é Cristo. Nós somos salvas não por obras, mas nós somos salvas para fazermos boas obras. E quando nós praticamos as boas obras, todos aqueles glorificam ao Pai. Por observar e dizer, mas que mulher extraordinária! Como é que essa mulher consegue dar conta disso aí? Ué, mas era para ela ter reagido de forma brava, como aquela a provocou e ela assim não fez, não é? É assim que a gente precisa brilhar. Cristo precisa ser visto através da nossa vida. O nosso amor por Jesus, querida mulher, deve ser visto por todos. O que está acontecendo que as pessoas não veem Cristo em nós? É por isso que nós não somos mulheres extraordinárias. Quando fazemos alguma coisa, queremos que o nosso nome apareça, queremos reconhecimento. Não, não, não. Façamos tudo com excelência para que o nome do nosso Deus seja engrandecido. E muitas vezes escondemos a nossa luz. Sabe como? Quando você fica em silêncio, quando você deveria falar. Ou quando você fala, quando deveria calar. Quando nós somos seguidoras, quando deveríamos liderar. Ao invés de você liderar, informar os ditames da palavra do Senhor, é o mundo quem está ditando e você absorvendo. E ao invés de você liderar como uma mulher extraordinária que fala de Cristo Jesus para aquelas que conhecem e para aquelas que não conhecem, você está seguindo os ditames do mundo. E aí nós deixamos de ser luz. Deixamos de ser luz quando nós temos medo de mostrar que Cristo é o único caminho para a salvação da humanidade. E nos dias de hoje, em que a humanidade está tão temerosa, tão insegura, tão incerta, o que é que você tem feito? Deixamos de ser luz muitas vezes quando permitimos que o pecado ofusque a nossa luz. O pecado, ele é sujo, ele vem com um ar de prazer, mas ele é amargo. Ele vem com a cara de doce, mas ele é extremamente amargo. Por isso que você precisa observar quais pecados têm feito ofuscar a luz de Cristo na sua vida. Nós escondemos essa luz quando nós recusamos compartilhar as verdades do Senhor. Nós escondemos essa luz quando nós ignoramos o auxílio ao próximo. Quando você muitas vezes até é uma mulher religiosa, mas você entra e sai na sua igreja, você não se envolve com nada, você não sabe o nome de ninguém.
Que tipo de mulher cristã você é? Você nunca vai ser extraordinária assim. Ah, Cíntia, mas eu não quero ser extraordinária. Eu quero que Cristo seja extraordinário na minha vida. Então, querida, é exatamente isso que eu estou falando. Se Cristo for a primazia na sua vida, suas atitudes serão extraordinárias, porque tudo que você vai fazer é com excelência. Tudo que você desempenhar vai ser com excelência. E Cristo vai ser reconhecido entre as nações. Precisamos de mulheres que desejem viver acima do padrão e fazer a diferença. Uma das nossas tarefas, certamente, se desejamos fazer a diferença, não esqueçam. Você deve ser luz e você deve ser sal. Isso vai fazer toda a diferença. Isso se resume em viver com santidade de vida. Compartilhar o Evangelho de Cristo para que outros venham a conhecê-lo. Como é que você compartilha o Evangelho de Cristo? Aqui, ó. Quer ver dicas práticas? Dentro do seu orçamento financeiro, você reserva um valor para distribuir Bíblias? Não, nunca pensei nisso. Outras pessoas já fazem. Cada um vai prestar conta da sua vida a Deus. Não é simplesmente distribuir Bíblias por distribuir. Mas é porque você sabe que a palavra de Deus é o poder dele para todo aquele que crê. E a Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir, e o ouvir a pregação do Evangelho. Você convida pessoas para ouvir do Senhor, você compartilha esses estudos. Cíntia, a pessoa não quer sair de casa. E esses estudos, você é uma multiplicadora? De tudo isso que Deus tem dado para você, feito você crescer, feito você aprender, feito você ser edificada. Não, às vezes você compartilha tanta bobagem, tantas coisas que dizem por aí. Que tal você começar a fazer a diferença aí onde você está? Buscar orientação divina, ser uma mulher diferente, buscar fazer tudo com excelência, ser sal, ser luz. Uma das tarefas de Deus para nós é capacitar e proteger-nos enquanto nós vivemos corretamente, compartilhamos as verdades do Senhor com os incrédulos. Nosso maior desafio, eu não tenho dúvida, que é vivermos no mundo e não sermos influenciados por ele. É vivermos no mundo e não sermos do mundo. Como nossa missão de testemunhar pode ser realizada? Ela só pode ser realizada pela transformação, conforme o texto que nós lemos. Mas é a transformação que a palavra de Deus faz em nossa mente. Tudo começa aqui. Nosso maior campo de batalha é nossa mente. Nosso maior inimigo é nossa mente. Nós temos vários inimigos, mas o principal deles somos nós mesmas. Você precisa reconhecer isso. Então, minha amada, faça a diferença se você quer se tornar uma mulher excepcional. Faça a diferença. Deixe essa transformação começar. Ela começa às vezes de pouquinha. Ela começa no seu modo de falar. O Senhor diz, olha, a palavra dura suscita a ira, mas a branda acalma o furor. Deixa essa transformação começar, trocando coisas ruins por hábitos que edifiquem, acordando logo cedo, tendo contentamento, buscando ler a palavra de Deus, meditar nela, tendo uma caminhada bíblica com o Senhor. Que essa transformação chegue através das suas atitudes. O trato com seus filhos, o trato com seu esposo, a sua forma. Cíntia, mas eu não sei falar quando eu abro a boca. Aprenda, a palavra de Deus nos educa. Muitos dos nossos problemas vêm por conta dos nossos relacionamentos quebrados. Não seja grossa. Aprenda a ser uma mulher educada, diplomata, amorosa, bondosa, longânima. Tem uma série inteira também chamada A Caminhada da Mulher com Deus, que é sobre o fruto do Espírito. Dá uma olhadinha lá, você vai aprender. A maneira como você pensa, certamente, determina a maneira como você age. Nós somos aquilo que pensamos. Parou para pensar nisso? Ainda não tinha parado para pensar. Mas até aqui nós já deixamos duas verdades bíblicas. Se nós desejamos nos tornar uma mulher excepcional, nós precisamos viver acima do padrão, ou seja, viver o padrão bíblico. Segundo, se nós desejamos ser uma mulher excepcional, nós precisamos fazer a diferença. Precisamos ser sal e luz. Se nós desejamos nos tornar uma mulher excepcional, precisamos renovar a nossa mente. Mude a maneira de pensar. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos capítulo 12, verso 2. Se você é cristã,
você é uma nova mulher, a mulher velha fica para trás. A velha mulher todo dia se levanta, não é? Mas você tem que mortificar essa velha mulher, se você verdadeiramente já conhece a Cristo. Por que eu estou falando isso? Porque se alguém está em Cristo, é nova criatura, você até completou. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aquela que era adúltera, hoje é mãe de família. Aquela que roubava, não rouba mais, antes trabalha com as próprias mãos para ter com que acudir ao necessitado. Aquela que era iracunda, hoje é bondosa. Aquela que era murmurenta, hoje tem contentamento. Aquela que não era uma boa dona de casa, já aprendeu aí na nossa série lá, fundamentada em Tito, que ela precisa ser. Enfim, nos faltaria tempo para a gente dar vários exemplos aqui. Então, querida, eu e você precisamos renovar nossa mente, precisamos suplicar a graça, o favor do Senhor sobre a nossa vida. Isso significa que só o Senhor Jesus é capaz de fazer isso. E esse fato aqui é simplesmente para a mulher que já crê e confessa Jesus como seu Senhor. Por quê? Porque aí ela vai ter a mente de Cristo. Mas calma, calma, não fique triste, você que não sabe. Como é que eu faço? Eu quero ter esse Deus. Aí onde você está, você pode arrepender-se dos seus pecados e confessar Jesus como Senhor da sua vida. Esse é o maior e melhor de todos os presentes para você. Você vai ser uma mulher diferente, creia nisso. Cristo veio para mudar a nossa vida e para transformar a nossa mente. E não para a gente ir nessa onda do mundo. Ele tem um padrão bíblico para nós e nós devemos nos adequar. A transformação pode começar assim no seu coração. Mas essa transformação traz evidências externas. Essa renovação de mente. Ela começa aqui e ela termina com as ações. Ela é todo dia colocada em prática. Como é que você tem feito isso? Como é que se realiza, Cíntia, esse processo de renovação? Eis aqui algumas dicas para você, tá? Renovação. Fique sozinha com Deus, tenha sua vida de piedade. Leia a Bíblia e faça oração. A maior parte da nossa mudança ocorre normalmente de forma particular na nossa vida com Deus. Não deixe de ler a Bíblia diariamente. Priorize, coloque no seu planejamento. Tenha meta, tenha objetivo, queira crescer. A mulher excepcional passa, assim, tempo meditando na palavra de Deus. Não existe mulher excepcional fora da palavra de Deus. Não existe. É uma ilusão. Você pode até ser religiosa. Isso não significa que você se torna uma mulher excepcional. Tenha a perspectiva certa sobre a oração. Falei, leia a Bíblia e faça oração, né? Renovação de mente. Mas eu não sei fazer. Comece fazendo. Mas eu não sei orar. A palavra de Deus diz que ninguém sabe orar, nenhum de nós. Por isso que ele nos ensina o Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus. Comece engrandecendo ao Senhor. Peça apenas o pão de cada dia, não precisa o pão do ano inteiro, né? Aquiete seu coração. Orar, minhas queridas, é um passo muito importante. Positivo para quem deseja ser uma mulher excepcional, para quem deseja renovar a mente segundo o padrão bíblico. Mas ela não é, a oração, ela não tem assim, uma varinha mágica, né? Que fará com que seus problemas desapareçam. Eu vou orar porque Deus vai fazer com que meus problemas desapareçam. Não, você está enganado. Esse não é o foco da oração. O foco da oração no Novo Testamento não é ser aliviado de um problema ou uma situação, mas é exatamente ser fortalecido, preste atenção nisso aqui, para continuar. Ainda que aquele problema não seja resolvido, aprender a conviver com ele de forma que glorifique a Deus. E aí você vai me entender, precisa ter mais fé para continuar servindo ao Senhor, quando os problemas estão instalados no seu coração, na sua mente, do que quando eles são resolvidos. Quando tudo vai bem, é muito fácil servir a Deus. E quando as coisas não estão tão bem assim, como é que você reage? Morreremos orando, ainda que não vejamos. Não devemos deixar de orar. Se a situação ou a circunstância nunca mudar, o que é que você vai fazer? Não faz mal. Porque nós, certamente, nesse período de oração e caminhada com Deus, com certeza nós mudamos. Ou seja, nós não temos poder nenhum de mudar. O Senhor ouve a nossa oração e nos muda. O Senhor nos torna mais pacientes.
O Senhor nos faz lidar com aquele problema de uma forma diferenciada, qualquer que seja ele, maior ou menor, porque todas nós temos esses problemas. Então, se você deseja ser uma mulher excepcional, você precisa compreender essas verdades. Estamos aqui na terceira aplicação, que é renovando a nossa mente, baseado no livro de Romanos, capítulo 2, verso 1. A Bíblia deve estar dentro de você. Coloque o seu crescimento no papel. Cada palavra que você escreve, cada necessidade que você tenha. Observe seus pontos fracos, seus pontos fortes. Peça auxílio ao Senhor. Reúna-se com o povo de Deus se você quer renovar a sua mente. Não existe membro do corpo sozinho. Para! A Bíblia diz, não deixaves de congregar como é costume de alguns. Não se acostume com o mundo online, virtual. Não existe corpo virtual, minha querida. É uma necessidade, devemos nos aproveitar dessa época. Olha nós aqui aprendendo, conversando, mas não é suficiente. Você deve sim, com muita alegria, fazer parte de uma igreja local. Se você ainda não tem uma igreja local, busque uma igreja que te leve para mais perto de Cristo. Não busque uma igreja perto da sua casa. Busque uma igreja bíblica, uma igreja que vai te ensinar a ser excepcional, porque a palavra de Deus renova a nossa mente. A palavra de Deus diz qual é o padrão que nós devemos seguir. A palavra de Deus faz diferença na nossa vida. Você precisa ter esse encontro com Deus. Deus nos dá a oportunidade de ouvir a sua palavra diariamente. E você precisa aproveitar enquanto ainda há tempo. E o tempo se chama hoje. Arranje algumas amigas de Deus para você conversar, se aconselhar. Seja você uma dessas, a humanidade está tão carente, né? Não precisa ser intransigente, não precisa ser chata, não precisa sugar a pessoa. Não precisa só arrumar amiga. Seja você essa mulher extraordinária, pronta para aconselhamento. Como é uma carência gigante, como nos falta mulheres conselheiras, mulheres sábias. Onde deveriam estar as mulheres mais sábias? Onde deveriam estar as mulheres que têm os melhores conselhos? Se não naquelas que já têm uma vida de forma extraordinária, ou seja, que não vive segundo o ditame deste mundo, que quando chega uma situação para você aconselhar de um casal que está se desentendendo, que muitas vezes vai tomar conselho em qualquer lugar, diz, olha, larga de mão, deixa, divórcio, segue tua vida. Eu sei que tem casos e casos, mas onde estão as mulheres sábias, conselheiras? Você pode se tornar assim se você buscar ao Senhor para que o nome dele seja engrandecido. Renove a sua mente, querida. O Senhor deseja mudar a sua mente. Você não pode ficar com essa mente mesquinha, empobrecida da palavra de Deus, vendo problema em tudo. Tem mulher que vê problema em tudo. Ela é o problema muitas vezes, nem existe o problema. Seja uma mulher solucionadora, facilite a vida, não precisa deixar a vida mais pesada. Seja uma bênção, sê tu uma bênção, mulher. Último ponto, última aplicação bíblica. Siga a vontade de Deus. Nós estamos exatamente nessa série, seguindo a Deus de todo o coração. Siga a vontade de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus ela é boa, segundo o texto que nós lemos. Ela é perfeita e ela é agradável. Assim que Deus renova a sua mente através da palavra de Deus, certamente, isso vai levar em conta os seus pensamentos, o seu ponto de vista, as suas emoções, os seus sentimentos, tudo vai mudar. Aquilo que você não enxergava antes, você diz, como é que eu não via isso antes? Agora você passa a ver. Só que com o prisma correto, tendo como única regra de fé e prática a palavra de Deus. Você é uma mulher que segue a vontade de Deus ou você vai fazendo as coisas do seu jeito e depois quando você erra, depois quando você não busca saber se é aquilo mesmo que o Senhor deseja que você faça, aí é que você, depois das consequências da sua desobediência, da sua rebeldia, aí é que você vai buscar Deus. Para que sofrer? Faça aquilo que o Senhor deseja, querida. Siga a vontade dEle, porque a vontade dEle não é ruim, não. A vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável. A vontade de Deus é um elemento vital para seguir a Deus. Não existe ou não tem como nenhuma mulher seguir a Deus se você não se enquadrar com a vontade dEle, com toda a verdade. Por isso nós precisamos compreender melhor a vontade dEle.
A vontade do Senhor, com certeza, começa com a renovação da nossa mente. Ele muda a nossa mente, a gente passa a enxergar de forma diferenciada. A vontade de Deus dará significado à sua vida. Talvez você seja uma mulher que aparentemente seja feliz, mas você não tem a alegria de viver, você não tem o real sentido da felicidade, porque a felicidade chama-se Jesus Cristo. Felicidade tem nome. Você não vai encontrar felicidade na saúde, você não vai encontrar felicidade na riqueza, você não vai encontrar felicidade nas amigas, por melhores que sejam. Você só vai encontrar a felicidade na pessoa de Jesus. Felicidade tem nome. A vontade de Deus, ela é exclusiva, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E ela quer fazer de você uma mulher excepcional. Por isso que você precisa compreender. A vontade de Deus requer paciência, a vontade de Deus requer obediência. E nós somos desobedientes por nossa natureza, então nós travamos uma luta, uma guerra diariamente entre fazer a vontade de Deus e seguir o curso deste mundo ou fazer a nossa própria vontade. Não faça a sua vontade, faça a vontade de Deus. E escolha sempre fazer a vontade de Deus acima de tudo. Você não precisa sentir, né? Hoje nós vivemos uma época em que as pessoas têm que sentir. Ah, eu não vou fazer isso porque eu não estou sentindo vontade. Às vezes a gente faz as coisas mesmo sem vontade, viu? Não é todo dia que a gente está com vontade de cozinhar, não é todo dia, ou você tem todo dia essa vontade. Não é todo dia que você quer lavar a louça, não é todo dia que você quer ir na igreja, mas você nega a sua vontade e você vai. E quando você vai, se torna uma bênção. Escolha fazer a vontade de Deus, acima de tudo que você sente. Tema Ele. Tenha essa experiência com Deus. Como é que anda a sua vida com Deus? Você pode estudar a Bíblia de capa a capa, do Gênesis ao Apocalipse, você pode orar durante semanas, pedir inúmeros conselhos, sondar o próprio coração e mesmo assim dizer, eu tive uma experiência negativa da última vez que fiz isso. Disse que não faria novamente e eu não vou mais fazer. Entretanto, se Deus disser que você tem que fazer alguma coisa, faça. E como é que Deus diz, Cíntia? Eu não sei como é que Deus diz. Tudo que Deus diz está aqui. Você não precisa ir buscar revelações. A palavra de Deus é toda a revelação. Ele já disse o que Ele deseja que nós façamos. É por isso que é fundamental, imprescindível a palavra de Deus na nossa vida, se você deseja ser uma mulher excepcional. É melhor você estar na vontade dEle e passar por algum sofrimento até, ou até ficar estressada, do que ficar fora da sua boa, agradável e perfeita vontade. Pense nisso. Siga a vontade de Deus. Aguarde. Essa palavra sempre é desvendada. A vontade de Deus é como uma flor que vai desabrochando aos poucos. Ela abre gradualmente à medida que os dias vão se passando. Não é assim, da noite para o dia. Mas é um processo que começa aonde você está, com o que você sabe ou está aprendendo nas Sagradas Escrituras. Por isso, vá para a Escola Bíblica Dominical. É a melhor escola que tem para a gente aprender sobre Deus. Você deve se matricular, você deve ser a aluna mais frequente. Ajudar o seu professor. Se alimentar da palavra de Deus. Embora eu e você estejamos o desvendar do futuro, o que você não sabe é que você precisa ser fiel àquilo que você já sabe. Seja fiel no pouco e Deus vai colocar o muito. Coloque em prática os ensinamentos que você já sabe sobre a palavra de Deus e siga essa vontade. Duas coisas fantásticas acontecem quando você segue a vontade de Deus. A primeira é, obviamente, parece redundante, mas é fazer a vontade dele. Porque essa vontade, ela é boa, perfeita e agradável, segundo Romanos capítulo 12, verso 2. A segunda é que você e eu somos as maiores beneficiadas com isso. Cumprir a vontade de Deus dá a você a paz do Espírito, porque Deus está no controle e você está fazendo exatamente o que você e eu devemos fazer. É horrível quando nós colhemos o fruto da nossa desobediência, da nossa rebeldia, quando fazemos do nosso jeito. Se Deus diz que é para a gente fazer assim, não é para fazer assado. Presta atenção se você quer ser bem-sucedida. Avançar, querida mulher, na vontade de Deus,
vai permitir que a sua confiança nele cresça, que brote, que desabroche, que você cresça, que você se torne uma mulher extraordinária, porque Deus está no controle e é isso que ele faz. Que Deus em Cristo te abençoe e que nós possamos colocar essas verdades bíblicas no nosso coração. Quais são elas, Cíntia, para você que não pegou desde o início? Vou só repetir aqui para você. Deseje tornar-se uma mulher extraordinária. Isso é totalmente possível na pessoa de Cristo Jesus. Como, Cíntia? Como? Primeiro, vivendo acima do padrão. Não se iguale ao padrão desse mundo. Você não precisa se vestir como esse mundo dito. Você precisa se vestir com ordem, com decência. E fazer sempre aquela perguntinha. Jesus andaria comigo com essa roupa? Quando você se olhar no espelho, não andaria. Então você tira a roupa e joga fora. Não precisa dar nem para ninguém, muito menos comprar. Fale como ele deseja que você fale. Ou seja, viva acima da média desse mundo. Viva com o padrão que Deus deseja que você viva. Qual é o padrão? Padrão bíblico. É esse o padrão. Esse é o primeiro ponto, a primeira verdade, certo? Segunda verdade, faça a diferença onde você está. Seja sal e seja luz. Lá na sua escola, você não precisa cantar as músicas que os seus colegas estão cantando, que não glorificam a Deus. Você não precisa utilizar as gírias que eles utilizam para você ser aceita. Cristo, o Rei dos Reis, já te amou, já te aceitou, compreenda isso. E viva fazendo a diferença aí onde você está. Quais têm sido as suas ações que têm marcado o seu dia a dia nesse sentido? Terceira aplicação bíblica, renove a sua mente. A sua mente e a minha mente deve estar equalizada com a palavra de Deus. Nós precisamos de mulheres que tenham a mente de Cristo. E nós só teremos a mente de Cristo quando nós levarmos a sério a nossa vida com Deus. E última aplicação, siga a vontade de Deus, porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Que Deus em Cristo te abençoe, que Ele aplique essas verdades do Senhor na nossa vida, porque nós carecemos seguir a Ele, desejamos de todo o nosso coração. E eu aguardo, meninas, por todos vocês na próxima semana, para nós continuarmos aprendendo como seguir a Deus de todo o coração. Até lá, se Deus assim nos permitir.